Que abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9. Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 15, de 1 ao 9. Amém. Os irmãos acharam? Diz o texto sagrado: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza muito mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Ore ao Senhor nesse momento, feche os seus olhos e fale com Deus em nome de Jesus. Senhor, neste momento santo eu quero pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Por amor do Teu nome, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Todos digam amém. Amados irmãos, vamos fazer uma pintura. Um pomar de uvas numa colina ensolarada da Galileia. O agricultor caminha entre as fileiras, examinando cada ramo com cuidado meticuloso. Alguns estão verdes, carregados de cachos maduros. Outros estão secos, sem vida, pendendo inutilmente. O agricultor não hesita. Os ramos infrutíferos são cortados e jogados na fogueira, enquanto os frutíferos recebem poda para produzir ainda mais. Este cenário agrícola tão familiar para os ouvintes de Jesus torna-se a porta de entrada para uma das mais profundas revelações sobre a vida cristã. Como pode um ramo viver, crescer e dar fruto se estiver desconectado da videira? Como pode? Amados irmãos, o Evangelho de João foi escrito provavelmente entre 85 a 95 depois de Cristo, em um contexto de intensa perseguição aos cristãos e de crescente distanciamento entre a sinagoga judaica e a comunidade cristã. Jesus Cristo pronuncia este discurso durante a última ceia, João 13, 17. Na noite em que seria traído, é o seu testamento espiritual aos discípulos. Palavras de despedida carregadas de urgência e de intimidade. Religiosamente, amados irmãos, esta imagem da videira possui raízes profundas no Antigo Testamento. Israel, frequentemente, era simbolizado como uma videira plantada pelo próprio Deus, conforme Salmo 80. Isaías capítulo 5, 17, 1 a 7, Jeremias 2, 21, Ezequiel 15
E Oséias capítulo 10, versículo 1, retrata sobre esta videira. No entanto, os profetas do Antigo Testamento denunciavam constantemente a infidelidade de Israel para com Deus. Uma videira que deu uvas silvestres, ao invés de boas uvas. Jesus agora, neste texto, ele se declara, dizendo que é a videira verdadeira. Está fazendo uma reivindicação. Está fazendo uma reivindicação. Obrigado. Uma reivindicação messiânica extraordinária. Ele é o cumprimento e a substituição do antigo Israel. A verdade aqui não é apenas oposição ou falsidade, mas a realidade genuína e definitiva, em contraste com a sombra do passado. Se antigamente, no Velho Testamento, Israel era o símbolo de uma videira, e Jesus é de fato o Israel de Deus, o Filho de Deus, aquele que está substituindo a nação de Israel, porque também ele é o Cordeiro de Deus, porque também ele é a oliveira, ele é o Cordeiro pascal, ele é o sacrifício e ele é maior do que o templo. Então ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. A videira que Israel teria que ser, que não cumpriu o seu propósito, eu agora cumpro. Eu sou a videira verdadeira. Amados irmãos, João capítulo 1, versículo de 1 a 9, é a dependência absoluta e indispensável do crente em Cristo para uma vida espiritual, produtiva e genuína. Sem a conexão vital com Jesus, não há fruto espiritual possível. Com essa conexão, a produção é abundante e a glorifica a Deus. A permanência em Cristo é tanto o meio quanto o fim da vida cristã. É a condição para o fruto, a base para oração eficaz, o caminho para a plenitude do amor divino e a marca definitiva do verdadeiro discípulo. Eu quero, meus irmãos, comunicar com os irmãos com o tema permanecer em Cristo, a fonte inesgotável do fruto do Espírito. A fonte inesgotável do fruto do Espírito. A vida cristã autêntica não é resultado do esforço humano estratégicos, religiosos, os recursos próprios, mas da permanência contínua e total em Jesus Cristo. A videira verdadeira, que por meio da palavra e do amor divino capacita cada crente a produzir fruto abundante que glorifica ao Pai e demonstra a excelência do Cristo ao mundo, quando nós permanecemos nele. Amados irmãos, porque Cristo é excelente. A excelência de Cristo no texto demonstra algo maravilhoso. A excelência de Cristo irradia em cada verso desta passagem que nós lemos. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. A excelência em sua identidade única. Versículo 1. Jesus não é uma videira, mas é a videira verdadeira. Que coisa linda, maravilhosa. A palavra verdadeira indica o genuíno, o real, o definitivo. Cristo é a origem e a última da vida humana, espiritual. Ele é a origem, ele é a videira verdadeira, a excelência em sua união com o Pai. O Pai é o agricultor, aquele que cuida, poda, protege, supervisiona. A relação entre o Pai e o Filho é o modelo para a relação entre Cristo e cada cristão, e cada um de nós. A excelência em sua palavra purificadora. Vós já estáis limpos, versículo 3, pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Jesus possui poder santificador. Não é mera informação, mas transformação. É o poder de Deus, a palavra. Nada neste mundo pode gerar vida
a não ser a palavra de Deus. Nada em absoluto. Por mais que nós engenhamos coisa, mas a única coisa, o único objeto que traz vida, que purifica-nos, que traz-nos conexão com Deus, alegria, plenitude, é a palavra de Deus. E às vezes eu fico com vergonha de Deus, digo: Deus, eu quero contemplar a tua palavra, Deus, eu quero me deleitar na tua palavra, Senhor. Eu não quero que a tua palavra seja meras informações teológicas, mas eu quero vivê-la. Senhor, eu preciso, porque eu sei que o Senhor é muito mais do que eu penso, do que imagino, do que eu sei. Mas tudo isso é via a santa palavra de Deus. Em quarto lugar, excelência em sua suficiência absoluta. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 5. Não há área da vida espiritual, oração, testemunho, santidade, amor, que escape desta dependência total. Sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada é nada. Sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. O sangue que corre em nossas veias, o coração que bate em nosso peito, os rins que filtram o nosso sangue, o pulmão que respira, tudo vem dele, por ele e para ele, porque nada podeis fazer. Somos totalmente dependentes dele. Em quinto lugar, a excelência do seu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Versículo 9. O amor de Cristo para com os seus é do mesmo caráter e intensidade do amor eterno entre o Pai e o Filho. Gente, do mesmo jeito que Deus amou Jesus, Jesus nos amou. A mesma consideração que Deus depositou em Jesus, Jesus deposita em cada um de nós. Eu não sei, eu não entendo, Senhor. Eu não entendo, Deus. Apesar de tudo, é assim que Ele continua a nos amar. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a ponto de dar minha vida, de me derramar. O amor de Cristo para com os seus é do mesmo caráter, intensidade do amor eterno entre o Pai e o Filho. Amados irmãos, a importância da palavra de Deus para o ser humano. Veja o texto de João 15:3, destaca explicitamente, de forma clara, de forma indubitável, o poder purificador da palavra. Outras passagens bíblicas reforçam esta verdade fundamental. Salmo 119, 9 e 11 diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o antídoto contra o pecado. Se eu estiver no pecado, se você estiver no pecado, se nós estivermos no pecado, é falta da palavra de Deus ser colocada em prática. Hebreus 4:12 diz que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. A palavra é instrumento de discernimento e transformação interior. Se você quiser comunhão com Deus, se eu quero comunhão com Deus, se nós queremos comunhão com Deus, nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, adotar a palavra de Deus como regra de fé e prática, como nós temos aprendido ao longo dos anos aqui na igreja presbiteriana. 2 Timóteo 3:16-17 diz:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é completa e suficiente para a vida e conduta de toda a sua igreja. A palavra de Deus. Jesus disse lá no livro de João 5,39: examinai as Escrituras, pois julgais nela a vida eterna. Examinai significa estude a Bíblia, incansavelmente estude as Escrituras, estude a Bíblia, tenha a Bíblia em alta em sua vida, estude. A Bíblia diz lá no livro do Velho Testamento que Deus disse: quando vocês tiverem um rei, este rei precisa ter o livro da lei para ele, particularmente para que ele guie o meu povo segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos guarda do pecado, amados irmãos. Em Mateus 4,4, Jesus disse a Satanás, repetindo a palavra de Deuteronômio capítulo 6: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é alimento espiritual, e não somente espiritual, mas alimento essencial. Essencial. Amados irmãos, tendo a compreensão que Cristo é a videira verdadeira e que a palavra é o instrumento dessa nossa purificação, resta-nos agora responder a pergunta mais urgente: como esta verdade se traduz na prática da nossa existência cotidiana? O que se fazer então? Se eu sei que a palavra é o instrumento, que Jesus é a videira e que sem Ele nada nós podemos fazer, o que se fazer? Eu quero, em nome de Jesus, aplicar às nossas vidas nessa hora. Primeiro, contra a autossuficiência. Lutemos contra a autossuficiência religiosa. Amados irmãos, pulsa em nosso coração pecador, pulsa em nossa alma pecadora, pulsa em nosso corpo corrupto. O Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal eu tenho feito. Há uma tendência em nós de confiarmos sermos autossuficientes, confiarmos na religião, confiarmos na tradição. Vivemos numa era de confiança em outras coisas, em outros caminhos espirituais, métodos de crescimento pessoal, cristianismo de performance. João capítulo 15 destrói essa ilusão. Sem Cristo nada podeis fazer. O fruto não é produzido por técnicas, mas pela permanência. A aplicação é clara. Pare de tentar de produzir fruto por conta própria e concentre-se, conecte-se e permaneça com Cristo. Ou seja, todos nós fletamos com autoconfiança. Confie no Senhor, dê glória a Deus, reconheça a sua limitação, reconheça a sua pequenez e entenda que é dele, por ele, para ele todas as coisas, que a habilidade que nós temos vem dele, que a inteligência que nós temos vem dele, por ele e para ele. Disciplina da permanência, em segundo lugar. Permanecei é um imperativo contínuo, uma ação deliberada, sustentada. Na prática, isso significa tempo devocional consistente, não como obrigação, mas como respiração. Eu não vou ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia, nós não vamos ler a Bíblia, todavia por obrigação. Mas vamos ler a Bíblia porque ela faz parte da nossa natureza. Se algum dia, nos 30 dias do mês, você sente-se obrigado de ler, leia porque você é obediente.
Mas Deus, Ele alegra-se quando nós nos deleitamos no fato. É claro que às vezes nós temos que fazer por obrigação, e não é errado fazer por obrigação, mas não sempre por obrigação. Não sempre por obrigação. Imagine se você tivesse um filho e ele só correspondesse por obrigação, nunca por deleite. Seria uma tristeza para nós, né? Não é, velha? Por obrigação, deixa o nosso coração triste. Tudo bem, uma vez ou outra, por obrigação, ele é obediente, um bom menino. Mas todo dia, por obrigação, porque por obrigação a gente cresce um bico, né? Assim, já vou. Mas deleite. Tempo devocional consistente, não como obrigação, mas como respiração. Obediência imediata à palavra. Quando a Escritura fala, respondamos positivamente. Comunhão constante em oração. Manter o diálogo aberto durante todo o dia e o dia todo. Você vai orar a Deus, não porque você está precisando de alguma coisa, mas porque você quer conversar com Ele. Você quer dialogar com Ele. Você quer conversar com Ele. Você quer essa comunhão com Ele. Gente, isso é gostoso. Jesus fez isso. Como de costume, Ele passava a noite orando. O nosso pai Adão, antes de pecar, era costume dele conversar com o Pai. Imagine, irmãos amados, na hora que você se ajoelha, aí lá do céu Deus diz: é problema. Quando ele se ajoelha assim, é problema. Vamos fazer essa pintura, né? Trazer um pouco Deus para perto da gente. É problema. Porque quando ele não está com problema, ele não se ajoelha, ele não fala comigo, ele nem se lembra de mim. Mas quando está com problema, a primeira coisa que ele faz é me procurar. Eu tinha uma parente, Célio, eu acho que eu já contei essa história, mas você não lembra não. Eu tinha uma parente, presbítero, que aí eu tenho, né? Ela está viva. Então toda vez que eu precisava de dinheiro, eu ia lá, na casa dela. Só que ela nunca me emprestava, ela sempre me dava o dinheiro. Me chama de Dedé, aí me dava o dinheiro. Aí um dia eu disse: rapaz, esse negócio está errado. Deixa eu ir na casa dessa mulher. Sem precisar de dinheiro. Aí cheguei lá: opa, fulana, tudo bem? Tudo bem. Tá precisando de alguma coisa, Dedé? Não, eu só vim ver você. Na hora que chegasse lá no portão lá do apartamento, e lá vem Dedé. Já sei o que ele quer. Por favor, gente, imagine com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, irmãos amados. Ah, como nós precisamos, amados irmãos. Aceitando a polda divina. Todo crente frutífero passa pela polda. Circunstâncias dolorosas, convicção do Espírito, disciplina do Pai. A polda não é punição, mas é investimento para maior frutificação. Em tempos de dificuldade, lembramos-nos, o agricultor não poda o ramo que já rejeitou. Ele só poda aquele que está ligado, aquele que deposita esperança da colheita. Ou seja, amados irmãos, os nossos momentos difíceis, Deus trabalhando em nós e por nós, não é para nos punir, pelo contrário, Ele faz isso porque somos filhos. Ele está nos ajustando, Ele está trabalhando em nosso caráter, isso para frutificar, isso para ensinar, isso para ser bênção para outros.
Aprendi isso com o pastor Marcos Vitor. O que é que Deus quer me ensinar? O que é que Deus quer nos ensinar neste trajeto, nessa circunstância? Ele sempre está a nos ensinar e precisamos estar de ouvidos espirituais abertos para entender o trabalhar do Espírito Santo em nós, porque senão nós vamos virar murmuradores ou incrédulos. Será que ele esqueceu de mim? Não, ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está lhe ajustando, ele está lhe poldando, ele está lhe preparando, ele está lhe treinando para você melhor servir a ele. Fruto como evidência e não como meritocracia. O fruto espiritual: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23. É o resultado natural da permanência, não é a causa da aceitação. Não cultivamos fruto para sermos aceitos, somos aceitos em Cristo e daí brota o fruto. O fruto nosso é o resultado da comunhão que temos com Ele. A paciência é resultado da comunhão que temos com Ele. O amor é resultado da comunhão que temos com Ele. Fruto do Espírito Santo. Fomos chamados, amados irmãos, para sermos parecidos com Ele. Em quinto lugar, a comunidade como ramos interligados. Nenhum ramo vive isolado. A igreja local é o pomar, onde múltiplos ramos permanecem na mesma videira. A frutificação individual contribui para a saúde coletiva e a poda coletiva fortalece cada ramo. A igreja é o local onde os crentes vivem, onde os crentes dão frutos, onde os crentes vivem em comunhão, onde os crentes aprendem a perdoar, aprendem a suportar os irmãos, aprendem a tolerar, aprendem a servir uns aos outros. É na igreja, é na casa do Senhor, pois somos corpo, vivemos em comunidade. Oração e confiança: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 7. Você pode pedir o que você quiser e Deus vai fazer. Agora, por favor, não peça um avião, não. Não peça um avião, não. Você não está precisando de um avião. Irmão, porque esse texto aqui é complicado quando nós não entendemos. Aí tem gente que pede avião, tem gente que pede coisas que não tem nada a ver. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Digo isso porque eu senti dificuldade na minha vida cristã. Digo: Deus, o Senhor está dizendo que eu posso pedir o que eu quero. Eu já pedi tantas vezes e o Senhor nunca me deu. Vem aqui, ou eu estou errado ou o Senhor mentiu. Eu estou errado, Deus não mente. Não é uma carta branca para caprichos, mas uma promessa para aqueles cuja vontade foram moldadas pela permanência na palavra. Quando Cristo habita em nós, a sua palavra em nós permanece. Nossos desejos se alinham aos desejos de Deus. Os nossos desejos se alinham aos desejos de Deus. O desejo do crente, a vontade do crente está alinhado ao desejo de Deus, não está desconectado. Por isso o crente não vai dar na louca e pedir uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para ele. Mas a palavra de Deus não mente. O perigo da apostasia. O versículo 6 é uma evidência solene. A seca e o fogo não descreve a perda da salvação de um eleito, mas a evidência de quem nunca esteve verdadeiramente unido à videira. É um chamado à autêntica fé e não à presunção. Eu quero concluir dizendo o seguinte, amados irmãos. João capítulo 15, versículo de 1 a 9. Não é um manual de autoajuda,
mas uma revolução de dependência. O cristianismo não é uma religião de escalada até Deus, mas da descida de Deus até nós, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A videira verdadeira, a vida abundante, não está no ramo, por mais forte que ele pareça, está na seiva, na raiz que flui da videira verdadeira. E a pergunta que o texto nos deixa não é quanto fruto você está produzindo, mas você está permanecendo? Você está permanecendo na videira? Pois onde há permanência genuína, o fruto é inevitável, a oração é poderosa, o amor é profundo e o Pai é glorificado. Permanecei no meu amor, João 15:9. Esta é a palavra final e o convite constante a cada um de nós. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós, e vós dareis muitos frutos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ânimo, que Deus nos dê alegria, que Deus nos dê força para nós estarmos vivendo na excelência do amor de Cristo, porque tudo Ele fez perfeitamente, cabalmente por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.